Olá, amados de Deus. Que prazer e alegria estar de novo aqui em contato com você através deste programa. O nosso objetivo é sempre anunciar o Evangelho, não a religião, as insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente e que habitou entre nós e que por graça Ele pode habitar em nós. E eu quero contar com você. Você pode ser um aliado nosso. Vão aparecer aí os links e endereços e você vê aí na tela da sua televisão. E nós gostaríamos de contar com a sua participação, com a sua oração, com a sua divulgação e também colaboração para que esse programa ele se propague e se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É já que nós voltamos para fazer alguns comentários. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Algo novo através da cruz de Cristo. Hoje porque temos a esperança da glória do amanhã. Louvado seja Deus. Nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Meu cara, transgenia já faz lá na cruz. Que ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. Hoje nós gostaríamos de abordar a questão da obediência, mas obediência com alegria. Um estudioso da Palavra de Deus, Eric Alexander, ele disse que a evidência do conhecimento de Deus é a obediência a Ele. A evidência do conhecimento de Deus, não do conhecimento sobre Deus, de que você o conhece, é a obediência a Ele. Obediência e nunca subserviência. Há uma diferença muito grande. Nós gostaríamos de tratar desse assunto, assim, da obediência movido a prazer e não a mero dever. Uma obediência que a gente faz não constrangido, não imposto, mas uma obediência que é fruto da alegria. Obediência, mas jamais movida a medo, vergonha, culpa, interesse, ou mesmo dever. Você obedecer porque tem medo, isso não é propriamente obediência. Porque tem vergonha.
ou por causa da culpa. Não. A obediência com esses traços e com essa cara ou é vassalagem ou é negociada. Não é obediência. Nós precisamos entender bem claramente isto. A obediência cristã nunca será uma escravidão a um legalismo dominador, mas será sempre uma submissão voluntária à vontade de Deus, sob o estímulo do amor. Quando nós descobrirmos que é o amor que move a nossa obediência, não é porque eu tenho medo, é porque eu amo. Isso vai mudar por completo o meu modo de andar. Pois para tanto é necessário que a minha vontade seja conquistada de boa vontade pela vontade de Deus. Por causa do pecado, eu tenho uma vontade avessa a Deus. É preciso que o Espírito Santo conquiste a minha vontade. Se a minha vontade não for vencida pela vontade divina, se ela não for desfeita, esta atitude de rebeldia, não haverá qualquer significado na minha obediência. Eu só poderei obedecer adequadamente se eu descobrir que a minha vontade agora foi dominada pela vontade divina que eu quero acima de todas as coisas. Um cão que, para ser obediente, tem que andar com o seu dono de coleira, não tem a mesma admiração daquele que obedece ao seu dono sem qualquer coleira. Aquele que está com a focinheira ali, ele não morde porque está com a focinheira, é diferente daquele cão que está solto e não ataca porque ele está domesticado, está domado. Eu já vi uma vez um cãozinho que obedecia o seu dono de uma maneira tão preciosa. Ele parava e dizia para, ele parava. Entraram numa padaria, ele, vamos entrar, e o cão foi com ele. Ele senta aqui, o cão sentou, ficou esperando enquanto ele comprava. Uma obediência, lógico que isso é um treinamento, mas a minha obediência a Cristo tem que ser voluntária depois que ele conquistar a minha rebeldia. E por isso a cruz de Cristo precisa crucificar o desejo da minha vontade soberba, da minha vontade de querer que sempre prevaleça o que eu quero. E quando o meu querer egoísta puder querer sobretudo o querer de Deus, então eu aí entro num caminhar de perfeita adequação com a vontade de Deus, e aí eu posso obedecer de coração. Não é uma obediência forjada porque eu tenho com medo de sofrer a condenação. Existe uma história muito interessante de uma mulher, parece que foi a Madame Guyon, uma nobre francesa que recebeu a Cristo e que um dia, na frente do Palácio de Versalhes, ela gritava: eu quero botar fogo no céu com essa tocha. Ela tinha uma tocha na mão e um balde de água. Ela dizia: eu quero apagar as labaredas do inferno com este balde. Parecia uma contradição. Eu quero botar fogo no céu com a tocha, quero apagar a labareda do inferno com este balde d'água,
e alguém, mulher, você está louca? Que história é essa? E ela diz, eu quero apagar as labaredas do inferno e também botar fogo no céu para que ninguém queira Deus por causa das ruas de ouro e por causa dos benesses dos céus e nem tenha medo de Deus por causa das labaredas do inferno, mas por causa do seu amor. Eu quero Deus por causa do seu amor. O salmista diz do caráter de Cristo, falando do caráter de Cristo, no Salmo 40, verso 8, ele diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Eu me sinto feliz, eu me sinto prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Mas isso não pode ser apenas de Cristo. O cristão, que é uma pessoa que tem Cristo dentro dele, porque assim como a chaleira é um lugar onde se põe o chá, a chocolateira é um lugar onde se põe o chocolate, a cafeteira é um lugar onde se põe o café, a cristaleira é um lugar onde se põe os cristais. O cristão é um lugar onde Cristo vive. E não é só Cristo que deve ter aquele prazer de dizer, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei, mas nós também. Quando eu quiser tudo o que for da vontade de Deus, quando eu procurar a vontade de Deus acima de tudo, então minha vontade se contentará com a vontade dele, de tal maneira que a minha alegria será fazer de boa vontade a sua vontade. Eu sei que isto é o milagre que tem que acontecer em mim, tem que acontecer em você. Obedecer de má vontade é uma tirania. Muita coisa na religião é assim. Muitos obedecem, mas obedecem a fórceps. Obedecem constrangidos. É uma observância no muque, pressionado. Alguns dizem assim, eu vou à igreja obrigado. Eu vou porque meu pai, minha mãe, porque minha família exige. Eu vou por puro dever. É verdade que muitas vezes isso pode redundar em bênção, mas, de modo geral, é muito sofrido. Obedecer voluntariamente é um milagre da graça que me faz querer de boa vontade fazer a vontade de Deus. Fazer de coração. Não porque eu sou obrigado, não porque alguém está me mandando, mas porque eu tenho prazer de estar na companhia dos irmãos, porque eu tenho prazer de estar na comunhão com o Senhor, em família. É isso que faz a ideia muito mais rica, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 9, ele diz o seguinte, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Eu vou parar aqui um pouquinho para a gente poder pensar sobre esta ideia, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Já já nós estamos de volta.
A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Na nossa estante de hoje, nós queremos indicar um livro aqui muito precioso. É o livro do Michael Horton. É bom demais para ser verdade. E é interessante que ele apresenta aqui uma xícara que você está botando o café e embaixo ela está furada e derramando. O que é isto? Neste mundo de ilusões, que a gente apresenta um Cristo que, se você crê nele, você não vai ter problema de doença, você não vai ter problemas financeiros, é um cristianismo aí triunfalista e mostra muita gente correndo e sendo decepcionada com esta ideia de felicidade neste mundo. E Michael Horton procura mostrar que a verdadeira felicidade não exclui as dificuldades deste mundo. Nós vamos enfrentar problemas, mas apesar desses problemas, nós podemos ter como garantia a suficiência de Cristo. Então nós queremos indicar esse livro para aqueles que gostam da boa leitura. É a nossa dica para você. E nós estávamos falando há pouco que o escritor aos Hebreus diz, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa este remove o primeiro? Remover o que é este primeiro? Isto tem a ver com o pacto da lei, em que a obediência era mais uma questão de dever. E se Cristo remove o velho estilo da obediência, então vem um novo estilo, que é a obediência pelo prazer. É só pela graça divina que o homem pode obedecer à lei de Deus. Não há possibilidade de nós obedecermos de fato à lei de Deus de modo voluntário, com a vontade disposta a obedecer, se não for pela graça de Deus, se não for uma obra da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos compreender o que bem disse Kuyper, um teólogo holandês, que disse: antes de serem atos do homem, a fé e a obediência são dons de Deus. E aí esses dons de Deus, eles são dons pela graça. E eu acrescentaria também que o arrependimento faz parte destes dons de Deus. O homem natural,
o homem que nasce neste mundo naturalmente, não é dotado de fé salvadora, nem é capaz de arrepender-se por si mesmo, e muito menos de obedecer a Deus de modo voluntário e satisfatório. Ele é uma pessoa que se esconde de Deus, que foge de Deus. O homem, de modo geral, ele é inimigo de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Quem disse que a obediência é o lado positivo do arrependimento, eu acho que foi Matthew Henry. O lado positivo da obediência é o lado positivo do arrependimento. Agora, qual é o lado negativo? É virar as costas para o pecado. É dizer ao pecado que não é o meu prazer. Ainda que eu o pratique ou tenha algum momento de fazê-lo, não é da minha prática. Não tenho prazer. Eu continuo sendo uma pessoa que peca, mas o pecado deixa de ser aquilo que eu gosto. Outra pessoa disse que o arrependimento pode ser visto como a confirmação da fé autêntica. Enquanto essa é a dádiva da graciosidade, da eleição de Deus, a gente vira as costas para o pecado, porque ele não é aquilo que gera prazer. Eu gosto de pensar que os três, a fé, o arrependimento e a obediência, são dons eternos dados por Deus na eternidade aos seus filhos e que são requeridos na história. Ele dá aos seus filhos para que eles se voltem para Ele e se voltem contra o pecado e procurem obedecer de coração. A obediência voluntária e prazerosa não impedirá a decomposição de nossa vida física, mas fará cessar a decadência de nossa vida espiritual. Eu não vou, como diz o livro aqui, é bom demais para ser verdade. Eu não vou viver num mundo sem sofrimento, sem luta, sem dificuldades. E a minha obediência voluntária e prazerosa, ela não vai me impedir de sofrer as consequências deste mundo caído, mas eu não vou ficar prisioneiro a uma decadência espiritual. Eu vou crescer, eu vou ter uma evolução na minha vida espiritual. Na vida espiritual, nós não temos nada se não nos for dado do céu. É isso que a palavra de Deus nos mostra. João Batista, quando os discípulos dele vieram fazer uma espécie de ciúme nele, dizendo, olha, Jesus está batizando mais discípulos do que você. Você foi a pessoa que apresentou Jesus, mas ele está indo mais para frente, ele está tendo mais discípulos do que você. Uma espécie de provocação. João Batista nos diz em João, capítulo 3, verso 27, ele diz o seguinte, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ele não entrou naquela pira de provocação e ele mostrou que
A fé, agora sou eu tentando entender, o homem não pode ter coisa alguma na sua vida espiritual se do céu não lhe for dado. A fé, o arrependimento, a obediência são dádivas na vida daqueles que foram convocados de modo decisivo pela graça irresistível do Pai a receber a vida de Cristo, porque é pela vida de Cristo que nós ganhamos a fé, o arrependimento e a obediência. Porque Jesus, segundo diz a palavra de Deus, ele é o autor e ele também é o consumador da fé. A palavra de Deus diz que Deus nos dá o arrependimento e pela sua graça ele move o nosso coração para tanto o querer como o efetuar se tornem motivos da obediência. Os convocados pela graça, os chamados pela graça, aqueles que foram crucificados juntamente com Cristo e guiados pelo poder do Espírito Santo, eles vivem para a obediência por fé. Obediência não por um sistema de comprometimento, de cobrança, mas uma obediência por fé na palavra, movidos pelo amor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 5, ele diz, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios. Ele está dizendo que o seu apostolado e que a sua vida cristã vieram como consequência da graça, por intermédio de quem, isto é Jesus, ele está falando de Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Foi por meio de Cristo, por amor do seu nome. E ele diz, para a obediência por fé entre todos os gentios. A fé, o arrependimento e a obediência, todos esses atributos, eles não são naturais de Adão. Eles não são naturais do velho homem. Eles não são naturais do homem natural. Eles são consequência da vida de Cristo que age em nós. Dito isto, nós podemos afirmar categoricamente que a rebeldia e a insubmissão são contrárias ao espírito do Evangelho. É algo natural no ser humano, mas não é natural na nova criatura. A rebeldia e a insubmissão fazem parte do primeiro. Agora, quando ele vem estabelecer o segundo pacto, o pacto da graça, muda esse enfoque. Se eu e você não obedecemos de coração, nós precisamos examinar a nossa vida cristã. Tem algo que não bate. Tem alguma coisa que está errado. Se nós não obedecemos por amor, se nós não obedecemos voluntariamente, se a nossa obediência é movida a medo, a interesse, a culpa, a vergonha, a dever, tem alguma coisa que está errada. As ovelhas de Cristo, elas estão marcadas nas orelhas e nas patas. O que ouvem, obedecem. Isto marca o andar cristão. Aquelas que obedecem voluntária, livre e sinceramente, dedicam-se para obedecer totalmente, vivendo em comunidade,
vivendo uns com os outros. O escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros no dia pois o dia se aproxima. Então, nós queremos deixar com você essa obediência voluntária que é Cristo vivendo em nós a vida cristã. Eu digo isso de coração para coração.